Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do nosso canal Guru do Excel. Hoje eu vou trazer para vocês como criar um gráfico de colunas utilizando o recurso para cortar barras que são muito discrepantes em relação às demais barras. Então nós temos aqui um gráfico normal de colunas, onde podemos ver 3 barras muito grandes e as demais barras com valores menores, fazendo com que a gente perca um pouco o referencial de comparação entre essas barras. Então, para que a gente possa melhorar um pouco o visual desse gráfico, nós vamos utilizar um recurso aqui, que vai ser tirar um pedaço dessa barra, demonstrando aqui visualmente esse corte, ok? Fazendo com que a gente aproxime um pouco dos valores, mostrando aqui essa diferença. Então, a gente vai ver que essas barras aqui estão cortadas, têm valores mais altos, e temos aqui barras menores, mostrando então também essa diferença de comparação entre elas, ficando mais fácil a gente poder comparar o tamanho das barras. Então aqui a gente vai fazer uma tabelinha, onde nós vamos utilizar duas configurações simples para esse gráfico, que vai ser a posição do corte, o tamanho aqui da barra até ela ser cortada. Então, por exemplo, quando eu determinar aqui que o meu corte está em 200, a minha barra ela vai ser cortada lá no tamanho 200. Chegou em 200, ele faz o corte se for necessário e mostra o restante da barra acima do corte, ok? E aqui nós temos as barras que não precisou ser cortadas. Então, por exemplo, essa barra aqui de 425, ela não precisou ser cortada, já que ela não tem tamanho necessário para ser cortada, já que nós falamos que cada corte nós vamos tirar 3.000 de cada barra. Então, essas barras aqui onde tem cada corte desse, nós estamos tirando 3.000. Se eu diminuir aqui o tamanho do corte, colocando 2.500, por exemplo, consequentemente a minha barra vai aumentar um pouco, já que eu estou diminuindo o tamanho do valor que está sendo tirado a cada corte. Então, nós temos aqui, aumentando o tamanho da barra. Se eu coloco aqui um valor maior, a gente vai diminuir a barra aumentando o tamanho do corte, ok? Então, para que a gente possa criar esse gráfico, nós vamos pegar aqui uma planilha que já está pré-configurada, basicamente com duas colunas extras, que nós vamos chamar aqui de coluna abaixo e coluna acima. E para vocês entenderem melhor como é que funciona essas duas colunas, basta a gente voltar no gráfico aqui. Então, o gráfico ele é composto basicamente com uma parte que vai ficar acima do corte e outra parte que vai ficar abaixo do corte, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que calcular esses valores para a gente poder montar o nosso gráfico. Só que nós precisamos calcular esse valor de uma forma condicional, porque não são todas as barras que vão ter corte. Então, a gente tem que verificar se essa barra precisa de um corte. E a regra que a gente vai utilizar vai ser basicamente se o tamanho que nós temos aqui do corte, né? Se a barra for maior do que esse tamanho, ela precisa ser maior do que os 3.000 que a gente quer tirar, porque se ela for menor e a gente tirar os 3.000, obviamente a barra vai sumir. Então a barra tem que ser maior que os 3.000, mas também ela tem que ser maior junto com a posição do corte. Então, por exemplo, se a barra tiver só 3.000 e eu tirar, ela vai sumir. Então ela não pode acontecer isso. Então o tamanho que a gente vai determinar, a regra que nós vamos utilizar para determinar se a barra vai ser cortada ou não, ela tem que ser maior do que a somatória desses dois valores. Então, por exemplo, o tamanho do corte mais a posição do corte, ok? Então, essa é a nossa regra. Se for maior do que isso, a gente vai mostrar essa barra dividida em duas, uma parte abaixo e outra parte acima, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa regra. Antes de fazermos a nossa fórmula, nós vamos dar dois nomes aqui para essas duas células para facilitar um pouco o nosso cálculo. Eu vou clicar aqui na célula C3, vou clicar aqui na caixa de nome e vou escrever aqui a palavra corte, que vai ser o nome dessa célula a partir de agora. Eu vou clicar aqui em C4, clicar aqui na caixa de nome e escrever tamanho, que vai ser o tamanho do nosso corte também, e o nome da nossa célula agora. Vou dar um zoom aqui para que a gente possa calcular as nossas fórmulas. Vamos lá. Então, nós vamos fazer aqui uma fórmula condicional. Vou clicar aqui na célula D7 e vamos fazer o seguinte. Se, abre parênteses, a nossa célula C7, que contém o valor de monitor, for maior do que o nosso corte, a posição do corte mais o tamanho do corte, então significa que nós vamos diminuir essa barra, ela vai ter um corte, ok? Então nós vamos colocar aqui ponto e vírgula e calcular o valor se verdadeiro. O que acontece? O valor se verdadeiro, caso a gente corte essa barra, vai ser exatamente a posição do corte, ou seja, abaixo daquele corte tem o tamanho da posição dele, então vai aparecer aqui na parte de baixo sempre o valor 450. Então, 450 aqui se refere ao nosso corte. Nós vamos colocar aqui a palavra corte ou a célula C4, C3, ok? Vou clicar aqui ponto e vírgula. E caso não tenha esse tamanho aqui, ó, se C7 não for maior do que o corte mais o tamanho do corte, então eu não tenho que cortar essa barra, ok? Eu não vou precisar cortar essa barra. Se eu não vou precisar cortar, abaixo do corte não vai vir nada. Então, nós vamos utilizar aqui a função não disp, ok?
para não aparecer nada, para aparecer apenas o ND em caso de situações. Então, vou fazer isso, vou fechar parênteses aqui mais uma vez, dar um Enter, vou replicar essa fórmula aqui, arrastando para as demais células, e perceba que apenas as barras que nós vamos cortar, ele já fez o cálculo aqui. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 5.000, ele vai falar que para mim, abaixo do corte vai ter sempre 450. Se a gente voltar no gráfico aqui, vocês vão poder ver que abaixo do corte é sempre o mesmo tamanho, que é justamente a posição do corte, ok? Então, essa é a nossa fórmula de abaixo. A fórmula de acima vai ser bem semelhante. A condição é a mesma, só vai aparecer valor acima quando o valor for maior do que o corte mais o tamanho, que é quando vai ter, ok? Só que nesse caso aqui, quando não for maior, ele vai ser o próprio valor da barra. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, vamos lá. Igual se, abro parênteses, se essa célula C7, repetindo, for maior do que o corte, mais o tamanho do corte, então ele vai mostrar quem aqui? Ele vai mostrar o que vai sobrar da barra. Então preste atenção comigo. A barra tinha 3.985. Precisei cortar ela. Então colocamos abaixo do corte 450, que já está aqui nessa célula. Então tirei 450 aqui já dessa barra. Aí eu vou tirar mais 3.000. Então eu vou tirar 3.450. Concorda comigo? Então o que vai sobrar? A diferença é o valor que vai ficar acima do corte. Então, abaixo do corte tem 450. Aí eu tiro 3.000 dessa barra, que é o tamanho do corte. O que sobrar fica acima. Então, o valor que vai ficar acima vai ser quem? Vai ser exatamente o tamanho da nossa barra menos o tamanho do nosso corte, que é essa célula tamanho. Então, o tamanho da barra está em C7. O tamanho do corte está na célula C4, que é tamanho, ok? Menos ainda o valor que nós já deixamos lá na parte de baixo, na parte que vai ficar abaixo do corte, que no nosso caso aqui é exatamente o corte, os 450 aqui, ok? Ponto e vírgula. Caso a barra não seja maior do que o corte mais o tamanho do corte, então ele vai ter que mostrar o próprio tamanho da barra. Ou seja, a gente vai considerar que a parte de cima, ou ela é a barra completa, sem o corte, ou ela é apenas o que sobrou do corte. Então, neste caso, nós vamos colocar aqui, olha, que é a célula C7, que vai ser o que vai aparecer caso a barra não tenha que ser cortada. Vamos copiar aqui, olha, vamos ver a diferença. Então, acontece que esses dois tamanhos vai ser o tamanho real da nossa barra. Então, quando a barra tiver que ser cortada, olha, 4.500 mais, 4.500 não, perdão, 450 mais 535, nós vamos ter 3.985, somando com os tamanhos que nós tiramos, que é o corte. Então, esses dois valores mais o tamanho do corte aqui, se a gente olhar aqui na nossa somatória, vai dar exatamente o tamanho do valor. Ou seja, esse foi o valor que eu acabei tirando da barra. Todas as barras que tiver corte, ele vai estar faltando exatamente os 3.000, que é o tamanho que está aqui. Se eu mudar o valor aqui para 2.500, os valores vão ser recalculados para cima aparecer o diferencial, ok? Então, essa primeira parte, nós vamos agora inserir os valores no nosso gráfico. Então, vamos lá. Agora, nós vamos selecionar aqui os produtos e nós não vamos selecionar a coluna de valor, nós vamos selecionar apenas as duas colunas que nós criamos aqui, de abaixo e acima. Vamos clicar no menu inserir, e aqui nós vamos escolher gráficos, nós vamos bem nesta opção aqui de gráfico de colunas e barras, e vamos escolher a opção de colunas empilhadas, para que fique uma acima da outra, ok? Então nós vamos clicar aqui, e nós vamos ter esse gráfico aqui como resultado. Eu vou colocar o gráfico aqui do lado, vocês já devem estar se perguntando, deixa eu diminuir aqui, vocês devem estar se perguntando o porquê disso aqui eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ok? Então, vou tirar aqui o título do gráfico, vou remover o título do gráfico, vou remover aqui as linhas de grade, vou remover também o eixo e vou deixar somente os produtos, para que a gente possa prosseguir aqui, ok? Então, tenho esse gráfico aqui, perceba que é exatamente aqui que nós temos um corte, então nós temos que mostrar esse corte aqui. Mas antes de mostrar o corte, nós vamos formatar. Vocês podem fazer o formato que vocês quiserem, pode colocar cor e tal, só que neste caso aqui eu vou colocar igual eu fiz no exemplo que eu mostrei para vocês. Então, vou colocar aqui na cor branca, ok? E vou colocar uma borda, vou clicar aqui em design, olha, em formatar, em cor da contorno da forma, eu vou colocar esse azul aqui. Então, vou vir aqui, colocar o mesmo azul e vou colocar também na cor branca. Ok, então essa aqui, nós vamos ter agora que colocar um corte aqui, olha. Esse corte vai ser exatamente essa imagem aqui, ó. Se a gente jogar essa imagem aqui, vocês olharem, essa imagem que vai aparecer aqui vai ser a imagem do corte, ok? Então, ela vai aparecer dessa forma aqui. Como é que a gente faz para inserir essa imagem no nosso gráfico? É aqui que entra a brincadeira. O que acontece? Aqui nós temos uma imagem que foi desenhada. Você pode desenhar essa imagem, você pode vir aqui, ó, pelo menu inserir,
Aí você pode fazer o corte do jeito que você quiser. Você pode fazer um corte retangular, você pode desenhar, pode fazer 2 linhas, você pode vir aqui. Você vai desenhar o corte do jeito que você achar melhor, ok? Então, por exemplo, você pode vir aqui, selecionar uma opção que te lembre um corte, ou você pode fazer 2 linhas, mas poderia ser, por exemplo, você quiser o corte no formato de um raio, você poderia. Você só vir aqui, desenhar do jeito que você quer, e você poderia colocar o corte aqui no formato do raio. Assim, ó, você vai ter que desenhar mais ou menos do jeito que ele vai ficar. Pode desenhar em cima do gráfico sem problema nenhum. Então desenhe aqui. Eu já fiz esse desenho aqui. Esse desenho foi feito aqui clicando no menu inserir. Eu vim aqui, desenhei 2 linhas, ok, paralelas. Dupliquei essas linhas segurando o Ctrl e agrupei as linhas, ok? Então foi isso aqui que eu fiz. Eu vou apagar já que já está pronto aqui. Nós vamos utilizar esse recurso aqui. Então depois que eu fiz isso, agora nós vamos inserir isso no gráfico. Como é que a gente vai inserir isso no gráfico? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar no gráfico, vamos clicar aqui no menu Design, vamos clicar em Selecionar dados e vamos adicionar mais uma série, que vai ser exatamente a série do corte. Nós vamos clicar aqui em Adicionar, nome da série, eu vou escrever Corte, ok? E valores da série, nós vamos selecionar novamente a coluna abaixo, porque é exatamente onde temos corte, ó, aqui, aqui, aqui. Então vou selecionar aqui, vou dar OK. Perceba que ele vai inserir, olha que eu dou OK novamente, ele vai inserir mais uma parte aqui em cima. Só que nós vamos mudar. Isso aqui não vai ser uma barra aqui, uma coluna empilhada. Nós vamos clicar com o botão direito. Nós vamos vir aqui em alterar gráfico de série. E aqui nós vamos em corte selecionar a opção linha com marcador, que é essa aqui, olha. Nós vamos marcar, vamos dar OK, ok? Olha lá, nós vamos ter aqui uma linha com marcador. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é clicar com o botão direito nessa linha, formatar série de dados. Nós vamos remover a linha. Para remover a linha, clica aqui no balde de tinta, em linha, e nós vamos clicar sem linha. Vai ficar apenas os pontos do marcador, ok? E aqui nós vamos fazer o segredo. Clica na imagem, olha, pressiona as teclas de atalho Ctrl C, clica sobre o marcador, vai selecionar todos de uma vez, então Ctrl V. E assim nós já temos aqui a substituição daqueles pontos pela imagem. Se eu mudar um valor aqui, ó, colocando aqui, por exemplo, 3.500, percebe que a hora que eu der um Enter, ele vai substituir por um corte, substituir os 3.500 por um corte. Então essa que é a diferença aí do valor. Então nós vamos colocar aqui 550, não vai ter corte, ele vai voltar a ser do tamanho 550. O valor abaixo, o valor acima, ok? Agora basta vocês fazerem a formatação. Se vocês quiserem, pode adicionar o rótulo de dados, ó, clica na parte de cima, esse aqui é considerado em cima também, botão direito, adicionar rótulo de dados, você já vai ter os valores aqui. Porém perceba que os valores ainda estão mostrando somente a diferença. Então aqui só está mostrando os 535, não está mostrando o valor total. Então para mudar, botão direito, formatar rótulo de dados, você vai vir aqui em valor a partir de célula e vai selecionar a coluna valor, vai dar OK e vai desmarcar aqui valor e mostrar a linha de preenchimento para que ele mostre os valores. Aí, a partir de agora é só fazer formatação no seu gráfico, mudando aí a posição dos rótulos ou fazer do jeito que você achar melhor. Pode colorir as colunas, pode fazer do jeito que você quiser. Olha aqui, se a gente inserir, por exemplo, o raio igual eu estava falando, você pode inserir o raio aqui. Vamos desenhar um raio aqui novamente. Vou desenhar o raio aqui e vou querer substituir o raio aqui aonde que era para ele ficar quando cortasse. Então, se o raio vai ficar aqui, olha, eu posso simplesmente, depois que desenhar o raio, fazer a formatação que você achar melhor, dê um Ctrl C, clique sobre aqui a imagem, Ctrl V, e no lugar do corte vai estar o raio, ok? Então é só para vocês entenderem como substituir marcadores, é um recurso muito interessante para que a gente possa montar o nosso gráfico com corte. Agora basta você mudar os valores que o seu gráfico já vai estar funcionando corretamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei no vídeo, ajudar na divulgação do nosso canal. Compartilhe se vocês gostaram aí, deixe um comentário aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!